Sejam bem-vindos ao episódio 39 do 433 Losango. Depois de um fim de semana alegre para alguns, mas muito triste para o futebol em geral, por causa de situações que iremos falar já de seguida. Basicamente foi um fim de semana marcado pelas confirmações de campeões em diversos países. O Inter de Milão em Itália, já iremos falar, o Ajax na Holanda e o Zenit na Rússia. Noutros palcos que também iremos falar hoje, as decisões começam a surgir e o fim desta temporada é cada vez mais uma realidade. No entanto, houve más notícias no planeta futebol. As notícias que pensávamos não ter que debater e que se prendem com a violência em redor do desporto. Com efeito, tivemos tudo. Tivemos invasões de campo como foi em Old Trafford, tivemos rixas entre claques como hoje foi noticiado com os adeptos do Sporting e a torcida verde, e acompanhamentos policiais a claques, como foi o caso do Boa Vista, aparentemente. O que é facto é que este é um problema que não há meio de ser resolvido, e a culpa tem que cair em cima de todos. Dirigentes, staffs, treinadores, jogadores e árbitros, e sem dúvida alguma os adeptos. Os adeptos protagonizaram um protesto que seria suposto ser pacífico em Manchester. No estádio mais complicado de aceder, centenas chegaram ao relevado e impediram com essa atitude que o jogo grande da época se realizasse. Um protesto contra os donos do clube transformou-se em algo que deixou de ser útil, digamos. Deu má publicidade ao clube e não resolveu absolutamente nada. No nosso Portugal, cenas de violência entre claques trazem à memória os piores momentos do nosso futebol. Pancadaria, cargas policiais, cenas tristes e sem nexo, motivadas por paixões exacerbadas que não têm razão de existir. E como é que surgem esses atos de guerra? Bom, com declarações inflamadas de agentes do futebol, com agressões a jornalistas, com ataques a colegas de profissão, com antijogo, com a mão leve de quem regula o desporto, neste caso o futebol. Já aqui falámos tanto que quase já cansa. Mas este flagelo não há meio de desaparecer e continua bem vivo. Tal como continua vivo o cansaço, que não desaparece, porque o problema não desaparece. Tivemos comentadores, desculpem a expressão, mas eu só lhes consigo chamar nojentos, que foram corridos da televisão chamada digna, por assim dizer, apenas para serem repescados, digamos assim, pela TV tabloide que nos enche a casa, que vive de polémicas absurdas e assim não há meio de sairmos disto. Mas este é só um exemplo do problema, naturalmente, porque falta educação, faltam sanções pesadas, faltam atitudes. E a única pergunta que eu deixo no ar é até quando? Bruno, este é um problema que nós já falámos aqui, isto já cansa, isto porque todas as semanas parece que temos alguém que fez piretes ao banco adversário, temos alguém que entrou em sítios que não é suposto entrar porque é visitante, não tem que interromper a emissão dos canais dos clubes que visita, tivemos agressões a jornalistas, tivemos treinadores que são suspensos durante 21 dias e durante 15 dias, porque não sabem ter comportamentos dignos da posição que representam. Eu sei que isto já cansa também um bocado falarmos sobre isto, mas eu acho que isto está outra vez a vir demasiado a lume. Eu peço o teu comentário, não só ao editorial, mas também às mais recentes notícias, penso eu que surgiram hoje, que eu referi aqui no nosso podcast agora a abrir, dando obviamente, antes de mais, as boas-vindas. Boa noite a todos, para começar. Infelizmente isto é tema já recorrente e já não é novidade. Relativamente a todos esses acontecimentos, usa a expressão que foi usada pelo Jamie Carragher a comentar o assunto, se na altura da criação da Superliga demos aqui palco, digamos, às declarações do Gary Neville, porque achamos que ele acertou na mousse. Neste caso, eu acho que o Jamie Carragher acertou na mousse também. E sendo rival de Manchester, grande rival do United, ele disse uma coisa muito simples: epá, não vou também apontar o dedo porque gente estúpida há em todo lado, até no Liverpool. E quanto a isso, basicamente está tudo dito. Isto é gente estúpida, são a minoria, felizmente, mas é uma minoria ainda suficientemente grande para causar impacto. Começando pela situação em Manchester.
É compreensível o protesto dos adeptos, ok? Não daquela forma, obviamente, e é aí que a coisa descamba um bocado. Primeiro é aquela velha história de que, ok, agora toda a gente se lembrou que o United é propriedade da família Glazer. Já é há uns anos. E durante muito tempo ninguém se preocupou com o assunto e estava tudo bem. Porque enquanto eles pagassem as contas e dessem dinheiro para ser brutalmente mal gerido, estava tudo bem. Calma, Bruno, são parentes. Antes, só por causa dessa questão do mal, só da gestão, desculpa interromper-te. Eles fizeram um empréstimo gigantesco e puseram essa dívida em cima do clube para poderem adquirir o clube. O que é giro? Para adquirir o clube fizeram um empréstimo e o clube é que teve que pagar as favas sempre. Portanto, tiveram lá o Ferguson mais um ano ou dois e depois começou o descalabro. O Vasco, fizeram o empréstimo, tudo bem, fizeram a dívida, mas também é graças ao dinheiro que eles lá põem, em parte, não é, atenção, não estou a comparar a City nem Paris Saint-Germain nem nada que se pareça, Sim, 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 obviamente. sim. O United já era uma máquina de fazer dinheiro e continuará a ser, mas também é graças ao dinheirinho que eles lá põem, se contratam Maguires, que o Zé Gea ganha o que ganha, que o Pogba foi contratado pelo que foi e ganha o que ganha, que o Alexis Sanchez foi para lá ganhar o que ganhou, e por esses todos somados, daí eu dizer que foi mais mal gerido. Mas o que eu estava a dizer é, os adeptos também agora, com a questão da Superliga, todos se lembraram que a Itália, estes clubes estão nas mãos dos estrangeiros e não queremos, mas durante muito, isso no início, quando foi, e foi verdade, e referimos isso aqui também, quando foi a aquisição, digamos, do United, houve logo um grande grupo de adeptos que se mostrou contra, que protestou, ameaçou criar um clube novo e por aí fora, mas depois está tudo bem e toda a gente, entre aspas, comeu e calou. E ninguém se chateou muito com o assunto. E agora parece que, não, espera aí que esta malta é o diabo outra vez. Pois, mas quando é para, como costuma dizer, para chegar à frente com a guita, é giro. Depois deixa de ser. Isto não, lá está, não é uma crítica única e exclusivamente ao United. E, como eu digo, aliás, como o Carragher disse bem, idiotas há em todo lado. O que eu critico aqui é que, e isto não é só relativamente a este tema, é relativamente a inúmeros assuntos no futebol. Quando convém, toda a gente se cala, está tudo bem. E depois, quando também convém, toda a gente vem a público fazer ondas e mandar bitites e criticar e por aí fora. Mas durante o resto do tempo passaram caladinhos. Isso também se passou, como nós falámos aqui, em relação àquela história toda no futebol português e dos maus comportamentos dos treinadores. Agora também tudo o que é, como nós falámos na semana passada, até mesmo aqueles que também muitas vezes já tiveram comportamentos menos corretos, souberam vir dar a sua colher de chá. Sim, senhor, falaram muito bem, sim. Mas como eu disse a semana passada, pá, mais do que palavras, tenho atos. Porquê? Quando falámos neste tipo de comportamentos, obviamente isto tem de ser vontade de todos mudar e acabar com este tipo de comportamentos, mas o adepto facilmente é influenciável, porque lá está, o adepto é apaixonado, o adepto não pensa, o adepto vai na onda, como se costuma dizer, e se os próprios intervenientes, os treinadores, os jogadores, fazem má figura e se prestam mau serviço e têm os comportamentos que têm, mais facilmente os adeptos também os terão. Eu costumo sempre dizer, e o maior exemplo disso, lá está, o que se passa em Inglaterra. Inglaterra que teve montes de problemas com o liganismo e com um péssimo comportamento de adeptos, é dos sítios em que, é dos campeonatos, provavelmente é o campeonato em que vemos os treinadores com mais respeito uns pelos outros, sem grande. É raríssimo vermos uma picardia mesmo entre treinadores no banco durante o jogo. Pode haver bate-boca, conferências de imprensa e por aí fora. Isso é uma questão à parte. Mas durante o jogo, no campo, cumprimentam-se à entrada e à saída, seja qual for o resultado, conseguem ter um comportamento digno e isso depois passa também cá para fora. Os adeptos respeitam o futebol e respeitam também todos os intervenientes e respeitam-se uns aos outros muito mais do que antigamente. Nós cá continuamos a ter
os comportamentos que já falámos várias vezes e que não vale a pena repetir, e depois querer, a culpa é dos adeptos, e por isso é que depois é um dos argumentos usados para não haver adeptos no estádio, é porque o pessoal depois não sabe comportar e aquilo vai ser uma grande confusão e vai tudo à molhada e por aí fora. Epá, se tivermos um comportamento mais correto lá dentro, cá fora também vai estar tudo muito mais calmo e muito mais correto. Em relação àquela situação das claques, nem quero muito falar, porque isso é também... As claques, lá está, volta aquilo muito... Não sabendo ao pormenor o que aconteceu, quase que apostava, como se costuma dizer, que aquilo lá está. Foi uma minoria que armou confusão, nem sabe muito bem se foi claque adversária, se não foi. Apareceu um grupo de membros encapuçados, por aí fora, isto agora dá pano para mangas. Só para finalizar, relativamente a este tipo de comportamentos, e pegando depois também aqui um bocadinho na algo que vamos falar um bocadinho mais à frente, na parte das notícias, por exemplo, ainda hoje no futsal, na final da Champions, que o Sporting está de parabéns, conquistou mais uma vez e com todo o mérito. No final viu-se ainda ali alguma confusão, mas de imediato os colegas de profissão, os jogadores, treinadores e todos os envolvidos apaziguaram a coisa e ficou por ali e está tudo bem. Em vez de andarem todos ali a mandar achas para a fogueira e de contribuir para o escalar ainda mais da situação, houve logo quem acalmasse, e o Nuno Dias referiu isso depois não relativamente a essa situação, mas até mesmo em relação ao jogo em si, que ele disse que, e já, como eu digo, já vamos falar mais em pormenor, mas ele deu a entender que o comportamento de um treinador no banco pode influenciar também negativamente os jogadores dentro de campo e contribuir para que os próprios jogadores depois estejam mais nervosos e estejam mais exaltados. Lá mais à frente já vamos falar disso. Portanto, é triste continuarmos a ter este tipo de situações. Tem que ser vontade de todos e todos têm que fazer por melhorar, mas o exemplo tem que vir de quem está lá dentro. E enquanto treinadores, jogadores, dirigentes, toda a gente que está diretamente envolvida com o futebol não mudar os seus comportamentos, vai continuar a haver destas confusões e depois lá está, toda a gente vem criticar os adeptos, que são isto, são aquilo, são aquilo outro. Olhem para o que fazem também, porque são os exemplos que dão ou como um adepto está do lado de fora. A resposta está dada à pergunta que eu fiz até quando, e esse até quando então é vou comprar uma cadeira, porque Melhor. Infelizmente em Portugal não vai acontecer nada de diferente, infelizmente. De qualquer das maneiras, vamos passar por coisas mais felizes. Há bocadinho, minutos antes de começarmos a debater o nosso podcast, o Sporting trouxe, como tu disseste muito bem, mais um troféu europeu para o futsal nacional. Foi pena o Benfica não ter feito companhia na final, realmente foi mesmo pena, porque estava lá presente, estava no Final Four. No entanto, Bruno, um jogo espetacular. Eu que não sigo muito o futsal, quando vi o jogo fiquei empolgadíssimo e o Sporting estava a perder por 2-0. Fazes um comentário àquilo que foi uma grande noite para o desporto português, tem que se dizer. Vais, primeiro deixa-me só fazer 2 reparos muito rápidos àquilo que tu disseste. Chuta. Simplesmente não é uma Final Four, isso foi em tempos quando era a UEFA Futsal Cup. Ups. E a questão, o Benfica nunca poderia chegar com o Sporting à final mesmo, porque o cara é talmático que eliminou o Benfica, jogou a meia-final com o Sporting. Eles podiam se encontrar na meia-final. Eu tinha a mesma ideia que eles iam se estavam encontrar na final. Não, encontravam-se. Eu também pensava isso, mas encontravam-se antes, porque o Benfica perdeu com o Kairat e o Kairat perdeu a meia-final com o Sporting. Acho que não estou enganado. Espera aí, eu vou confirmar. Espera aí, para a gente não dizer bacurada. Espera aí, futsal. Nós no podcast também nos podemos enganar. Não é só enganar na questão de La Liga como eu me enganei. Quer dizer, também é questão, às vezes aqui comentarmos, também nos enganamos. Não, tens razão. O Sporting eliminou o Inter Movistar. O Kairat foi com o Barcelona. Era isso, era. Está bem. Eu tinha a ideia que podia ser uma final portuguesa, por acaso. Mas tu tens razão numa coisa, já não é uma Final Four e isso é um reparo bem dito. É Final 8. Pronto. E olha que não acho nada mal, que acaba por dar mais emoção também ao próprio torneio. Mas continua, amigo. Continua.
Neste caso, o Sporting venceu com todo o mérito esta final. Lá está. Antes de chegar à final, é muita pena não ter havido o derby na Champions. Já aqui referimos em episódios anteriores. O derby português, o Benfica Sporting, ou Sporting Benfica, como quiserem, é considerado o melhor jogo de futsal do mundo. E isto acontecer na Champions seria Brutal. a cerejazinha no topo do bolo, digamos assim. Ia ser fabuloso. Mas, todo o mérito ao Sporting, foi uma final fabulosa. Com putos. Já lá vou. Primeiro, que tudo, elogiar o fantástico trabalho do Nuno Dias. Já não é de agora. Lá está. Tal como o João Rocha no Benfica, o Nuno Dias no Sporting, já lá estão há muitos anos. Mantém-se ali e isso é a prova que o futsal português está muito bem e estas equipas são de top, porque apesar de conseguirem e de estarem há muitos anos à frente destes clubes, onde chover convites para todo lado e mais algum. Claro. E eles ali não saem. Portanto, eles sentem que estão num clube topo e que pode alcançar. O Sporting alcançou por 2 vezes em 3 anos e que o Benfica também já perseguiu inúmeras vezes. O trabalho dele ainda é, para mim, na minha opinião, é mais enaltecido com um pormenor engraçado da final. Engraçado que não é engraçado, mas é uma curiosidade. Os 4 golos do Sporting foram marcados por 4 jogadores portugueses. E os 3 golos do Barcelona foram marcados por 3 brasileiros. Não é que o Sporting... Olha que eu não tinha reparado. Não é que o Sporting não tenha jogadores estrangeiros que os têm e com muita qualidade. O Guita na baliza, o Alex Merlin, Tainan, também os lá tem. Mas curiosamente foram 4 portugueses a marcar para o Sporting e foram 3 brasileiros a marcar para o Barcelona. E no lado do Sporting, enaltecer 2 miúdos que nesta final, um deles principalmente fez um jogo brutal, o Ziquité. Fez um jogo fabuloso. E olha que eu não percebo nada de futsal e fiquei parvo com aquilo, com o jogo. Como eu te disse, um jogo espetacular. Já não vi um jogo assim, fogo. Interessante desta maneira, percebes? O Tomás Passó fez um jogo também muito bom e uma fase final muito boa. Isto são 2 miúdos, um com 19, outro com 20 anos. E que no início da temporada dificilmente alguém dizia que eles que iam ter grandes minutos. Há boa moda de futebol, jogo ali para a taça e tal, mas depois quando isto for a doer, saltam fora. E foram extremamente importantes numa final da Liga dos Campeões. Referi mais um jogador que muita gente não repara e que passa um bocadinho ao lado, que foi o Eric Mendonça, que fez um jogão brutal em termos defensivos, a parar o Ferrão, que é considerado, para mim não é porque o Ricardinho ainda não se reformou, mas que é considerado o melhor jogador de futsal da atualidade. É sem dúvida o melhor pivô. E o Eric defendeu exemplarmente. A equipa toda do Sporting defendeu bem, mas o Eric foi brutal. Na meia-final já tinha marcado um gol que garantiu também a passagem. Aqui também quase marca o gol que a bola vai ao poste e depois é a recarga do Pani Varela. São 2 lances muito parecidos, que ele recupera a bola na defesa, vai para o ataque quando eles já estão com o guarda-redes avançado, quase que marca o gol desta vez. E depois o João Matos, que nas 5 finais que o Sporting jogou, esteve nas 5. Já venceu 2. É campeão europeu de seleções. É campeão europeu de clubes. É extremamente importante também na nossa seleção. E, clubismos à parte, um exemplo de capitão. Lá está, várias vezes ao longo desta competição nós vimos, e ainda hoje no jogo foi um exemplo disso, montes de picardias, principalmente na primeira parte, um jogo muito mais nervoso, muito mais exaltado, e cada vez que o Nuno Matos entrava em campo, coisa calma, tranquilo, põe aquela calma, organiza a equipa, sempre uma voz de calma, de tranquilidade e a estabilizar a equipa. Depois, referir, como eu disse, o Nuno Dias, que ele próprio admite que na primeira parte aquele nervosinho, muito foi passado também por ele e pela equipa técnica, mesmo para dentro do campo. Perguntaram-lhe como é que foi a conversa ao intervalo e não sei o quê. Não, simplesmente acalmámos a equipa. Vi que a equipa estava bem, fiquei mais tranquilo, os jogadores depois também ficaram mais tranquilos, o resultado apareceu. E ele deu
mais chega, e se calhar com razão, que o Guita merecia o prémio de melhor guarda-redes do mundo neste momento, que o Alex Merlin merece o melhor jogador do mundo, e o Alex Merlin, curiosamente, que estava ao lado dele na conferência de imprensa, pois, e você é o melhor treinador. Porque espero que as entidades competentes, que nem sempre são competentes, são bastante incompetentes muitas vezes, que já da outra vez da conquista do Sporting passou ao lado, o Nuno Dias de outra vez não ganhou o troféu de melhor, o prémio de melhor treinador do mundo, e acho que era vergonhoso se desta vez ele não ganhasse, exatamente por umas palavras que ele referiu, e com toda a razão na conferência de imprensa, que ele deixou a questão no ar exatamente para os mídia e para toda a gente que está a cobrir o evento. Ou seja, não sei se têm noção do que é que, neste caso, o Sporting, mas o futsal português alcançou ali, porque em 5 dias o Sporting venceu o campeão russo, o campeão espanhol e o campeão europeu. Dos melhores campeonatos Só, atualmente. tirando o brasileiro, No brasileiro, sim. tirando o brasileiro, ou seja, a nível europeu, ganhou aos melhores todos, em 5 dias. Isto seja Sporting, seja Benfica, se fosse o Braga, fosse quem fosse. Sim. Uma equipa de futsal portuguesa conseguir isto é um feito brutal. E ganhar a Champions em 3 anos, ganhar 2, porque ele ganhou em 2019, perdeu para o Barcelona e foi ganhar este ano ao Barcelona. Portanto, isto é um feito a todos os níveis brutal. O futsal português está em grande. Foi com o comentador disse. Era campeões europeus, campeões europeus de clubes. E lá está. Dizia que era o espanhol, o brasileiro e não havia mais. E agora tem que comprar o português nesse lote dos melhores futsais do mundo. Exatamente. Houve ali uma altura que o campeonato russo esteve mais forte, o italiano também, o Cazaquistão apareceu também agora mas o português está ali, está muito bem. Lá está, o nosso selecionador foi considerado o melhor selecionador do mundo e acho que agora, num dia, forçosamente será o melhor treinador também. E tem uma equipa, lá está, com muitos miúdos, também lá pelo meio, deram um banho, não deram um banho de bola, mas jogaram muito futebol contra uma equipa que não é nada fácil. E lá está, nunca tinha acontecido virar um resultado numa final da Champions e 2-0 ao intervalo ir para 4-3 e tiveram a ganhar 4-2. Muito mérito. Simplesmente o aplauso. E felizmente também há boas notícias ali para o lado da segunda liga para alguém. Sim, o Estoril garantiu hoje a subida à Primeira Liga. Infelizmente, graças ao resultado da nossa Briosa, que perdeu com o Aroca. Tristeza, pá. E põe em causa a subida, porque assim a Académica, que estava em terceiro, passou para quarto. Sim, fica fora do playoff. Fica fora do playoff, tudo bem que está por um ponto 3 equipas. O Chaves está um bocadinho mais atrás com 53, depois a Académica e Feirense com 55 e o Aroca com 56. Portanto, ainda nada está decidido. A única coisa que está decidida é que o Estoril, apesar de ter empatado a 0 em casa do Penafiel, garantiu a subida. O Vizela empatou 1-1 com o Feirense e vai ali no segundo lugar. E muito provavelmente vai garantir a subida também. Tem ali uns pontinhos de vantagem. Tem 3 pontos de avanço para o Aroca. Seria quase um golpe de teatro enorme este Vizela não conseguir a subida. Mas depois daquelas 3, já aqui foi um carinho especial pela Académica, espero que consiga, mas o Aroca pôs-se em vantagem para garantir a subida, mas este Estoril, destacadíssimo, 66 pontos, e com todo o mérito também, garante presença na próxima edição da Primeira Liga. Bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta. Bruno, vamos sair de Portugal e vamos começar a nossa voltinha para os campeonatos europeus. Especialmente, vamos começar por uma jornada que acabou de fechar há bocadinho, com o Bilbao, o teu estimado Bilbao, a ir a Sevilha vencer por 1-0, o quarto classificado. Uma jornada que eu destaco a performance do Barcelona, que acaba por vencer um jogo que
Era contra o Valência, sim senhor. O Valência não está exatamente a ser uma potência este ano no futebol espanhol, mas não deixa de ser um jogo complicado. 2-3. O Atlético lá foi também ganhar, o Real também ganhou. Isto está-se a compor para ser até ao último dia. Não, o Bilbao ganhou e ganhou bem. Mas o engraçado é que se o Sevilha hoje tivesse ganho, se fosse ver a classificação, isto ficava 73 para o Sevilha, 74, 74, 76 para as equipas lá de cima. E por a Sevilha acabar em quarto ou acabar à frente de um Barça, de um Real, de um Atlético, seja deles qual for, Eu é aceito muito, muito diferente. Eu aceito o teu argumento completamente. Completamente diferente. Tu, quando começou a temporada, diz que o Sevilha estava a competir para a Liga dos Campeões, honestamente. Sim. Para a Liga dos Campeões. Epá, tirando aquelas três que estão destacadas, a seguir as equipas mais fortes, lá está. Villarreal, Real Sociedade, Sevilha, Bilbao, seriam aquelas equipas que à partida estariam depois ali. Teria sempre posto o Villarreal em vez do Sevilha, por acaso. O Sevilha para mim foi surpresa nesse sentido, ficar tão destacado no quarto lugar. Sevilha, apesar de ter lá o Lopetegui, continuo a dizer, é um grande apesar. É um grande apesar. Jogam muito bom. Temos que começar a dar algum mérito ao senhor. A verdade é essa. O que ele fez na Liga dos Campeões, o que ele já fez na Liga Europa e agora o que está a conseguir também em La Liga, tem que ter algum mérito. A equipa pratica bom futebol e, portanto, está a conseguir resultados. Como tal, temos de parar de bater também um bocadinho no ceguinho. E o que é verdade é que ele está a conseguir chegar lá. Depois, aqui, referi que o resultado do Valência, por incrível que pareça, por ter perdido com o Barcelona, já despediram o treinador, o Javi Gracia. O senhor que também não deixa ali grandes saudades. Pronto, veremos. Nem perderam tempo, nem esperaram o fim do campeonato. Veremos quem será o senhor que se segue. É um regresso. Já afirmaram hoje o Bias Notícias? Não, isso temporariamente ficou diretor desportivo até o final da época. Aquela coisa de... Porque em Espanha, lá está, tens aquela coisa que um treinador que treinou na Primeira Liga, um clube não pode treinar outro na mesma temporada. Portanto, não é assim tão linear. E então mantém um interino e depois para a próxima época logo se vê. Nomes que já vieram à baila, já se falava que o Sérgio Conceição era uma hipótese. Obviamente falou-se José Mourinho. Vamos a ver o que é que sai daqui. Vamos ver se eles ficam na Primeira Liga. Vamos ver se eles ficam lá. Porque... Sim, não está fácil. Não está garantido. Mas, à partida, irão-se conseguir manter. Apesar de tudo, tem ali 6 pontos de vantagem para a linha d'água. Portanto, à partida, dentro da normalidade, irão-se conseguir manter. E será muito interessante ver quem é que vai agarrar este projeto na próxima temporada. O Atlético de Madrid viu-se desejoso, mas lá ganhou o Elche. O Real, tranquilo, sem grandes confusões, lá ganhou ao Osasuna. O Eibar aviou 3 no Alavés, que este para mim foi a grande surpresa desta jornada. O Cádiz, que foi ganhar a Granada, também foi um bocadinho de surpresa. E a Real Sociedade perdeu 1-0 com o Huesca. Apesar de ser fora, também é um bocadinho surpreendente. Próxima jornada, além daqueles 2 fantásticos jogos que nós referimos, que já referi, um Villarreal Celta de Vigo vai ser um joguinho engraçado, o Betis Granada, outro joguinho engraçado, e portanto La Liga está muito longe de estar decidido e isto agora vai ser um final de campeonato super interessante. E quando os outros campeonatos já começam a ficar basicamente decididos, já temos 2 campeões nas principais equipas, nas principais ligas. A Premier League não tem ainda campeão, mas é questão de tempo. Portanto, se calhar vai ser aquele campeonato mais interessante de seguir agora nesta fase final. Falar em City, a Premier League fechou a jornada 34 também há bocadinho. No Espírito Santo, mais outro empate. O Burnley perde. Fábio Silva marcou. O Burnley perde em casa com o West Ham. O West Ham ganhar qualquer jogo já não é surpresa, felizmente. É bom para a Premiership, mas é realmente uma grande temporada. O Tottenham
descobriu o caminho marítimo para as vitórias, aparentemente 4-0, tudo bem que era um morto, no entanto sempre são 4-0. Já falámos aqui do United-Liverpool não se ter realizado, que o Liverpool-United e United-Liverpool são os dois jogos sensação da Premiership e é uma pena pelas razões que foi não se ter realizado. De resto, Bruno, não houve assim grande surpresa a não ser o Arsenal ter ganho, acho eu. Ainda bem que tu falas nesse jogo, porque isto foi uma coisa. Não, é que o Arsenal, e eu critico aqui muitas vezes o Arsenal, que é um histórico e um clube gigantesco, critico a atitude muitas vezes daqueles jogadores que parece que estão perfeitamente marimbando para o símbolo que estão a envergar. E isto foi dito por dois senhores que habitualmente estão do outro lado da barricada e que muito gostariam de bater no Arsenal, mas bateram ainda mais no Newcastle. Eu ouvi os comentários, lá está, devido ao adiamento do Liverpool United, vi os comentários do Roy Keane e do Graham Souness a este jogo, em que eles, por isso simplesmente, como é que um clube como o Newcastle, uma equipa como o Newcastle, que está a precisar de pontos, como pão para a boca para safar à descida, eles entraram naquele jogo, entregaram. A gente vê que é só fazer calendário. Não houve atitude, não houve garra, não houve absolutamente nada. Aquilo foi ir para campo, tipo, está bem. Este nós vamos perder, não vale a pena sequer correr, que isto é vosso. Como é que é possível uma equipa nesta situação ter este tipo de atitudes? E isto veio depois um bocadinho de encontrar aquilo que nós já várias vezes falamos, que também os jogadores fazem e acabam com os treinadores um bocadinho também neste sentido. Eu não estou a ver o Steve Bruce a virar-se para os jogadores. Este a gente não tem hipótese, não vale Sim, a pena, ele vamos não. preocupar com o próximo. Ele Não não. acredito. E ver os jogadores com aquela atitude, lá está. Por muito que um treinador queira, eu acho que aquilo era daqueles jogos, como se costuma dizer, que o treinador se pudesse, tirava 11, metia outro, epá, vou com os 11 júniores lá para dentro, pelo menos eles vão correr. Não tem, e lá está, eu tenho aquele carinho também especial pelo Newcastle. Faz-me uma tremenda confusão ver esta equipa jogar da forma que jogou. Sem qualquer tipo de alma, sem qualquer tipo de garra. E depois olhamos para a classificação e vês o Newcastle em 17º. Tudo bem que à partida estão safos, porque as outras equipas que estão abaixo estão tão mal que o Fulham, o West Brom e o Sheffield à partida são aquelas que vão mesmo descer. Mas se isto tremesse ali um bocadinho, o Newcastle ia andar basicamente com as calças na mão nas últimas jornadas, sem necessidade nenhuma. Passando dessa parte, que não vale a pena também, o Chelsea enterrou o Fulham mais um bocadinho, lá está, 2-0, cai a Harvard a jogar qualquer coisita também. A surpresa para mim da jornada, mais do que aquele resultado, foi o Brighton ter ganho 2-0 ao Leeds. Não era propriamente assim um resultado expectável. O Everton também perder em casa com o Aston Villa também foi um bocadinho de surpresa. Esse sim, esse fez moça. Leicester empatar em casa fora com o Southampton. O Southampton que vinha também ali a cair em termos de exibicionais e de resultados. Também um pouquinho de surpresa. No caso do Tottenham, o Sr. Gareth Bale parece que aprendeu a jogar a bola outra vez. É para a despedida. Dele Alli voltou também a ser titular. Son voltou a molhar a sopa. A notícia é que o Kane não marcou. E para quem viu o jogo... Não, mas a questão, mais do que não marcar. Para quem viu o jogo, o Kane caiu para metade daquilo que vinha a fazer. Critiquem o que quiserem o José Mourinho. O que é verdade é que ele tirou o melhor de Kane e aquilo que assistências, o que ele trabalhava para a equipa, que ele aparecia cá atrás a construir jogo para depois ir finalizar e por aí fora. O Kane agora está, usando uma expressão muito, muito querida do futebol português, é o Pinheiro que está lá na frente, à espera que a bola lá chegue e pronto. E desapareceu aquela envolvência toda que ele tinha no jogo da equipa, desapareceu. Por isso é que também neste jogo não marcou. Aquilo foi um jogo muito mais de transições, marca o Bale, marca o Son e ele está lá à espera que a bola lá chegue. Pronto, faz aquilo. Está a fazer o papel de Benzema que fazia no Real Madrid quando estava lá Bale e Ronaldo ao mesmo tempo. Mas
Um Sim, bocado. mas tu aqui não tens um senhor que marque 50 gols numa temporada em que tu só tens que abrir espaço para ele. Mas o papel acaba por ser o mesmo. É É aquele que um está ali para bocadinho. fazer a marcação e tal. É triste ver o. Triste, pá, pode ter sido um jogo, atenção, mas a Sim, tendência que se viu foi essa. É muito menos envolvido no jogo da equipa, muito mais fixo na frente à espera que a bola lá chegue. Curiosidade também para ver quem é que vai treinar o Tottenham. Ryan Mason perdeu a final da Carabao Cup, agora conseguiu aqui um bom resultado. Esta luta pela Champions em Inglaterra também está ali rasgadinha, apesar de não se ter jogado o jogo do Liverpool. Temos o Leicester com 63, Chelsea 61, são o terceiro e o quarto, depois o West Ham com 58, Tottenham 56, Liverpool 54 menos um jogo, Everton 52 menos um jogo. Portanto, vai ser engraçado também até a final esta luta. O United à partida, tranquilo, no segundo está lugar. com 5 pontos de vantagem para o segundo lugar e um jogo a menos, mesmo que perca o jogo com o Liverpool. Não é nada de muito aflitivo, porque o Leicester tem vindo em queda e o Chelsea também não está nada por aí além. Mas, curiosidade, porque queria que o Liverpool chegasse um bocadinho mais acima, mas não está fácil. Não está fácil. Portanto, vamos Foi uma ver. época atípica, Bruno. Infelizmente para o Liverpool foi uma época Sim, sim, atípica. sim. Foi Sim. mesmo para dizer. E nada tira mérito ao Jurgen Klopp, e ele Sim, próprio reconhece que esta temporada, nas palavras dele, fez dele muito melhor treinador do que aquilo que ele era. sim, Que ele já era fraquinho. Que ele já era fraquinho. a adversidade traz o engenho ao de cima e a aprendizagem também. Vamos passar para a Itália. Um campeão coroado, um campeão que já se esperava que levantasse o caneco no final da temporada. Ronaldo bisou num jogo sem significado para a Juventus, a nível de lutar pelo título, quero dizer. Adriano Silva marcou, o Milan ganhou outra vez, quem diria, e Regressou o Loro. a Atalanta entregou o campeonato, por assim dizer, ao Inter ao empatar com o nosso estimado Sassuolo. Bruno, aqui um jogo espetacular que já vais falar também certamente da Lazio. Dou-te a palavra, meu caro, para falar da Série A desta semana. Mas lá está, aqui a notícia, o Inter, ao fim de uns quantos anos, voltou a ganhar o título. O apontamento aqui que eu faço, além do mérito que tem de ser dado ao trabalho do António Conte, há um jogador neste plantel que é qualquer coisa. Que é o senhor Arturo Vidal, que em 10 anos ganhou 9 Não, títulos de campeão. sim. É qualquer coisa de absurdo. Ele perdeu o ano passado pelo Inter. Não, Do não Barça. ganhou do Barça, exatamente. Isto é qualquer coisa de absurdo em termos de carreira. Mas pronto, era só essa nota. Depois lá está a Juve com o nosso Cristiano a ajudar ali na reviravolta em Udinese. O jogo não foi nada fácil, mais uma vez. Um, chega mais perto do segundo lugar e numa fase que, em termos de Juventus, já tudo é posto em causa, que já se fala saída de presidente, saída de diretores, entre os quais o do Nedved, trocar treinador. Portanto, vamos a ver o que é que sai dali. São os restos da Superliga também ali para o meio, sabes? Também não Vamos a ver o que é que vai sair dali. Sim, mas não Sim, era. mas a época foi um fracasso de todas as maneiras e feitios. Há que dizer a verdade. Nem campeões Sim, foram. sim, sim, sim. Isso aí não está em causa, mas e se entendo falar-se na saída do Pirlo e até mesmo do presidente, do CEO, ou seja lá o que quiserem chamar, um, por causa da questão da Superliga, depois envolver também já ali aqueles diretores todos, entre os Uhum. quais também o Nedved e por aí fora, acho que já é um bocadinho demais, mas veremos. A Atalanta, lá está, não conseguiu mais uma vez chegar ao patamar mais alto, apesar desta equipa jogar aquele futebol que nós tanto gostamos. Neste caso, o resultado com o Sassuolo, que também é uma senhora equipa e que tanto nos agrada. Aqui, mas isto foi um jogo, para quem não viu, isto acabou 1-1, mas isto teve pano para mangas, porque foi um jogador da Atalanta expulso aos 23 minutos. A Atalanta depois chega e ao guarda-redes, por acaso. A Atalanta depois chega à vantagem.
Na segunda parte, o Sassuolo empata, de penalti. Tem um gol anulado, tem um jogador expulso. O Muriel falha, o Muriel depois da Atalanta falha um penalti aos 77. E atenção que o Muriel é um jogador que, e isto foi dito pelo Oceano Cruz numa entrevista dele há pouco tempo. O Oceano foi adjunto do Carlos Queiroz na Colômbia. O Muriel, nem nos treinos, ele nunca viu o Muriel falhar um penalti. É impressionante. Ele diz: o melhor marcador de penaltis que eu vi, Muriel, o homem não falha, nem nos treinos. Eu nunca vi aquele homem falhar um penalti. É impressionante. Falhou. Depois, aqui, falaste no Adrian. O Adrian Silva, que marcou na vitória da Sampdoria. Provavelmente, custa-me dizer, mas provavelmente foi o último prego no caixão do Paulo Fonseca. Perder este jogo agora para o campeonato, se a coisa já não estava fácil, provavelmente foi de vez. Hoje foi o jogo Turino-Parma. O Parma perdeu novamente, portanto o nosso Bruno Alves à partida é caminho da Série B. Já não, o Parma, outro histórico que eu tanto gosto, dificilmente se vai safar. Quem continua na luta ali pela manutenção arduamente é o Benevento do Pippo Inzaghi. Perdeu com o Milan no regresso do Lord Zlatan. Aqui o momento que eu queria dar também apontar, que foi no início do jogo, o abraço entre o Zlatan e o Pippo, que foram colegas de equipa a dada altura no Milan. Uma frente de ataque fraquinha, diga-se de passagem. Zlatan e Inzaghi, uma coisa muito má, que tiveram ali um momento fantástico dos dois a partilhar com certeza memórias. E o Inzaghi deve ter pedido ao Ibra: hoje não me lixe, está lá sossegado. Ele teve, mas os colegas não tiveram. E depois salientar aqui, o Nápoles empatou com o Cagliari 1-1. Salientar os dois grandes resultados da jornada: o Bolonha 3, Fiorentina 3 e a Lazio 4, Génova 3. Eu continuo, já disse aqui a semana passada e torno a dizer: para quem diz que Itália isto joga-se defensivo e é um campeonato sem jeiteira nenhuma, isto há muito mais golos do que a malta pensa e são jogos muito mais interessantes. Portanto, próxima temporada sigam mais a Série A, que vale a pena. Entretanto, eu faço aqui a referência apenas que não houve jornada da Bundesliga. O jogo que hoje existiu foi apenas o jogo que estava em atraso, não por ir além. O Dortmund voltou a passar a ferro com uma equipa para a taça. Aquilo já começa a ser... Com o menino no banco. O menino doiro ficou no banco, não, na bancada. Epá, tens um menino doiro na bancada, mas tens nessa quantos minutos de prata no campo, aquilo tem mete impressão, pá. Aquilo foi carreto. Sim, o Giovanni Reina jogou qualquer coisinha também. Nós vamos falar do Dortmund no final desta temporada, nos nossos episódios especiais, que os nossos ouvintes podem aguardar com antecipação. Deixo esta referência feita para a taça para darmos o salto até à Liga nós, Bruno. Queria só fazer a referência também a dois outros campeões que já foram coroados na Europa: o Zenit na Rússia e o Ajax nos Países Baixos, costumo dizer aquilo. E o Ajax, lá está, ver as imagens dos festejos daquela equipa foi qualquer coisa. Aqueles miúdos brasileiros, o Anthony e o David Neres, brutal. E lá está o Abdo Tenag, não Tenag nada, como é que se chama o treinador deles? Agora deu-me aqui a branca, muito bom. É Tenag, sim. Sim, ele já renovou o contrato, não foi? Que se falava como sendo uma hipótese para o Tottenham, renovou o contrato e acabou ali também um bocadinho. Lá está. A gestão que é feita no clube é um bocadinho diferente daquilo que nós vimos nos outros países também. E ali, muito tranquilamente, sim senhor, quer o treinador, então nós renovamos com ele. Por outro lado, o Marco Overmars, o Marco Overmars, que é o diretor desportivo, já veio dizer que à partida, na próxima temporada, o Onana já não está lá. O guarda-redes, que tem estado castigado por ter acusado no doping e por aí fora, substâncias ilícitas, sem grandes confusões, sem grandes stresses, mais uma vez campeões, equipa ali sempre com uma qualidade brutal,
Sim, Eric Ten Hag. Não é? Eric Ten Hag. Renovou o contrato, já perderam uma das suas promessas, o Brian Brobey, que vai para o Leipzig, mas vão continuar a aparecer ali aqueles rapazinhos da formação com aquela qualidade gigante. E tem lá um Lassina Traoré, que é outro ponta de lança que convém olhar. E, portanto, mais do mesmo no Ajax. Aqui na Eredivisie, a grande surpresa, talvez, tenha sido o abaixamento do Feyenoord, que acabou em quinto lugar. O segundo, para não variar também, foi o PSV, que isto quando não ganha um, ganha o outro. Mais do mesmo. Agora sim, Liga-nós. Liga-nós que lá continua o seu caminho. O Sporting lá continua em primeiro com 6 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, com o Fogo do Porto. Também voltou a ganhar. Um jogo difícil. O Benfica também ganhou em Tondela. O Guimarães lá ganhou um jogo. E o Marítimo. Oh Bruno, o Marítimo. Começando por uma ponta. Portanto, o Sporting, apesar de alguma dificuldade, venceu, diria tranquilamente, o Nacional, sem grandes sobressaltos. Depois chamava a atenção aqui para um jogo brutal que houve, que foi o Santa Clara Boa Vista, 3 igual. E lá está. O Boa Vista parece o Tottenham. Boa Vista parece o Tottenham. Como é que é possível, pá? Perdem pontos com uma facilidade. O que eu digo, e há pouco, e falaste no Tottenham da Premier, eu queria usar o exemplo do Boa Vista como a completo oposto do que foi o Newcastle. Porque lá está, isto é uma equipa histórica que está a precisar de pontos e vê-se que nos últimos jogos esta equipa joga a bola, os jogadores lutam. Lá está, tem muitos, apesar de ter muitos jogadores experientes, também tem muitos miúdos que acabam por ser expulsos por entradas um bocado absurdas. Mas lá está, é naquela ânsia de quererem mostrar serviço, de quererem lutar. É que mesmo aqueles mais experientes, eu já falei, o Rami, o Ravi Garcia, não tinham nada que provar, não tinham que se dar a chatear e andam ali e lutam tanto ou mais que os outros. Ganda mister. E é aquilo que... O exemplo que o Newcastle devia olhar para isto e fazer o mesmo e os jogadores não o fazem. Portanto, e aqui mais um grande elogio ao trabalho do Mr. Jesualdo. Sem dúvida. É outro que já podia estar sossegadinho no cantinho dele a aproveitar a sua reforma e ele continua na luta e pegou num projeto que estava quase condenado logo na altura que ele pegou naquele projeto e tem vindo a conseguir coisas muito boas. Faltam os resultados, mas esperemos que o Boa Vista se consiga manter. Se bem que isto começa a ficar complicado porque estão a 2 pontos do Rio Ave. Pá, também não gostava de ver o Rio Ave a descer, sou sincero. O Rio Ave recebe o Sporting na próxima semana, também é um jogo difícil para ele. Exatamente, a equipa que veio seguir é o Famalicão, também não merecia. O Gil Vicente, também, lá está, isto está aqui tudo muito embrulhado, mas não vou fazer prognósticos. Depois, o Portimonense Rio Ave, lá está, os Guinda Aflitos, acabou 0-0. Ninguém se enterrou mais, mas também ninguém se safou. O mesmo no Gil Vicente Farense, basicamente foram 2 jogos que se um ganhasse, podia ganhar aqui alguma vantagem, acabou tudo empatado, portanto, tudo na mesma. O Famalicão, que bateu-se muito bem contra o Futebol Clube do Porto no Dragão, perde 3-2. E lá está, mais uma vez, também palavra de apreço para o trabalho do Ivieira, que no final teve também uma tirada engraçada, que ele disse que, eu hoje sou aqui o maluco e sou tudo e mais alguma coisa, porque vim jogar aqui ser um ponta de lança. Se a coisa tem resultado bem, se eu tenho ganho, eu era um grande visionário, era um grande gênio. Portanto, olha, hoje sou um maluco que a coisa correu mal. E isto também acho que é enaltecer este tipo de discurso, sem problemas, e a verdade é essa. Os treinadores são muitas vezes isto assim, quando a coisa corre bem, o maior gênio que existe à face da Terra, quando a coisa corre mal, aquela opção que ele tomou, aquilo é completamente absurdo, então foi inventar. Benfica, lá está, tranquilamente venceu o Tondela. O Vitória do Bino venceu o Moreirense num jogo que também não era nada fácil, no derby, Minhoto, e conseguiu estabilizar ali um bocadinho. O Paço de Ferreira voltou a ganhar ao fim de muito tempo e venceu o Bessado, coisa que não se esperava também, porque a Bessado do Petit, o Belençado, vinha ali numa grande série de resultados, sempre a pontuar e sempre a conseguir fazer boas exibições.
acabou por perder. O Marítimo lá está. Epá, por muito que eu sou sincero, eu não acho este treinador nada de extraordinário. Gosto da maneira como ele pensou o futebol, sim. Pois equipas a jogar um futebol atrativo e ofensivo, tudo muito bem. Mas não acho que seja grande espingarda. Acho que temos muito melhor cá. Mas o que é certo é que o Rúlio Velasquez aos poucos está a conseguir safar o Marítimo lá de baixo. Pegou no Marítimo em último, já vai. Apesar disto estar tudo, como eu digo, tudo muito embrulhado. Mas o que é certo é que vai em 12º. Devagarinho Para quem tem estava saído em lá de último, baixo. para quem estava em último, E a conseguir pontos contra equipas bem complicadas. complicadas, Ganhar complicadas. ao Braga não é nada fácil. A equipa continua com enormes lacunas. Tem um plantel que não é nada por aí além. Mas o que é certo é que ele tem conseguido safar a coisa. Ultimamente Portanto, aquilo tem sido muito bem, pá. sim, e lá está. Cada vez mais Nacional parece quase condenado. O Farense, infelizmente, e Para lá apesar caminha. do fantástico trabalho do Jorge Costa, como diz o outro, sem ovos também não é fácil. E ele próprio, no final daquele jogo, ele disse... Pá, e teve, mais uma vez, eu aprecio muito o Jorge Costa por esta frontalidade e sinceridade. Ele disse, epá, gostava de poder contar com outros. Obviamente que sim. Infeliz, mas são estes que eu tenho e é com estes que eu vou voltar até ao fim. Epá, e são os melhores para mim. São estes que cá estão. É com estes que eu conto até ao final da época e vou à luta com eles até ao último. Ponto. E Epá, talvez consiga, não é impossível. Não é pá, não é fácil, impossível, mas não está fácil. porque lá está, as equipas com que ele está a bater o Boa Vista está muito bem. E é a equipa que está ali mais próxima. E depois lá está, são equipas que têm, em termos de qualidade de plantel, muito mais qualidade, na minha opinião, do que o Farense. Apesar de estarem nesta briga, Rio Ave, Famalicão, próprio Gil Vicente, têm muito mais argumentos do que o plantel do Farense, que infelizmente, muito provavelmente, vai voltar à segunda liga. É pena. Bom, Mas como falamos, como falamos aqui de que a luta pelo título em Espanha, a luta pela Champions na Premier, esta luta pela descida na nossa Liga Nós, é vai até. ser qualquer coisa. Porque parecendo, não, até o Santa Clara, que parecia que estava mais do que sabe, se a coisa correr mal, Pá, pode lá ir parar. é que agora algumas equipes vão jogar com o Sporting, por exemplo, o Rio Ave, o Marítimo, o Boa Vista, vão Sim, jogar sim, com o sim. Sporting, por exemplo, são equipas que estão aqui na luta. Isto vai ser muito interessante até ao final e ainda O bem. Farense vai ter que jogar no Dragão, Eu gosto do campeonato assim. Rio Ave Santa Clara, Nacional Boa Vista, Nacional Benfica, desculpa, Sporting Boa Vista. Isto vão ser assim umas jornadas engraçadas. O Marítimo nessa jornada vai jogar com o Paço Ferreira também fora. Não vai ser um jogo também nada fácil. Venham elas Mas que eu quero. depois, e para mim o mais interessante vão ser, lá está, aqueles duelos diretos. Um Boa Vista Portimonense, um Farense Tondela, que isto vão ser joguinhos a doer. Vai ser até ao fim e assim é que eu gosto do campeonato. E venham mais campeonato assim. Bruno, daqui vai um abraço, obrigado mais uma vez pela tua presença e encontramos-nos na quinta-feira para falar das decisões da Liga dos Campeões, que esperamos que. Epá, eu gostava que tu tivesses alegria na Liga dos Campeões, mas acho que, enfim, acho que este tentas-me comer o Pep. Mas vamos ver como é que corre. Um grande abraço e até quinta-feira. O Pepe não vou comer de certeza. Posso ter que engolir o City, mas o Pepe não vou comer. Um abraço, até à próxima. Até a próxima.